Tem treta, tem babado, tem polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com todos os detalhes, os babados, as polêmicas que estão rolando nas redes sociais nessa sexta-feira, dia o quê? 30 de agosto de 2024 e amanhã é dia 31. Agosto tem 31 dias. Eu achei que só tinha 30. Ele ainda não acabou. Meu cartão ainda não virou e o seu VR talvez também ainda não entrou. Bom, mas eu tenho um monte de coisa pra te contar. Vem chegando, já deixa seu like porque ele é super importante, faz toda a diferença. E olha só, hoje é um dia polêmico na internet. Por quê? Porque tem babado e treta lá no Twitter, tá? Por quê? O Xandão Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do X no Brasil depois do Elon Musk descumprir a decisão judicial. Pois então, a rede social deve sair do ar aqui no Brasil depois da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal hoje, sexta-feira, tá? A história começa, a gente já tinha comentado por aqui, na quarta-feira, quando o Xandão tinha intimado o Elon Musk, que é o dono do X desde outubro de 2022, que ele tinha que indicar um representante legal no Brasil em 24 horas e que se isso fosse descumprido, né, a rede social seria suspensa do país. Depois dessa decisão, o Elon Musk disse que a liberdade de expressão é a base de uma democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil está destruindo-a para fins políticos. Bom, o lance é o seguinte, tá? O Brasil é o sexto maior mercado do Twitter no mundo, com 21,5 milhões de usuários, segundo a plataforma global de dados e estatística Statista, tá? O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, Japão, Índia, Indonésia e Reino Unido. A decisão do Xandão acontece depois do Musk fechar no dia 17 de agosto o escritório do X aqui no Brasil, tá? Demitindo os funcionários, os representantes legais da empresa e tudo mais. Em nota, o X afirmou que o Alexandre de Moraes tinha ameaçado o representante legal da empresa com prisão caso a rede social não cumprisse as ordens classificadas pelo X como censura. No dia 8 de agosto, o Alexandre de Moraes já tinha determinado o bloqueio de 7 perfis de bolsonaristas nas redes sociais, dentre eles o senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo. O X, porém, não cumpriu essa decisão judicial. O despacho, do Alexandre de Moraes ainda determinava uma multa de R$20 mil por dia. O Alexandre de Moraes também estabeleceu uma multa de 50 mil por dia para pessoas físicas ou jurídicas que utilizassem serviços virtuais como VPN para burlar o bloqueio e continuar acessando a rede social. Porque o que acontece? Tá? Depois que essa história toda começou a repercutir muito, lá no Twitter, as pessoas falaram, não, agora a gente vai usar o VPN. O que é o VPN? VPN pega, modifica um negócio ali no teu dispositivo que ele não sabe que lugar que tu tá, que lugar que de fato tu tá, né? A tua geolocalização. Porque o que acontece? Eles conseguem bloquear o Twitter aqui no Brasil de acordo com as informações que tem nos nossos dispositivos que informam que a gente tá no país. Quando a gente coloca e faz o uso de VPN, tu consegue dizer para as plataformas, para os aplicativos, para os lugares que tu acessa, que tu não tá exatamente no lugar que tu tá. Então tu pode botar que tá em outro lugar, enfim, isso burla, né, o próprio aplicativo, a própria plataforma, e aí tu consegue acessar de uma forma, né, onde que, por exemplo, se aqui tá bloqueado, o Twitter não vai conseguir identificar se tá ou não tá no Brasil e você vai conseguir acessar essa rede social. Então teria multa para quem fizesse uso desse tipo de artimanha aí para poder acessar o Twitter, tá? Bom, até então o Twitter não tinha caído, né? Vamos ver se já caiu agora enquanto eu tô gravando esse vídeo e tá rolando o maior bafafá. Como é que a gente vai ser? Como é que a gente vai ser sem Twitter? Como é que vai ser uma fazenda sem Twitter? Não sei. Tô achando difícil, tô achando complicado. O que você acha? Me conta aí porque eu quero saber. Tá, bom. Aí, minha gente, tá? Qual é o babado? O babado é que isso tá rendendo muito. Vamos ver o que vai dar. Me conta.
Bom, mas agora vamos falar de subcelebridade brasileira? Vamos, mas agora não é subcelebridade, tá? Vamos falar sincero que é celebridade real. Por quê? A Simária vai morar com a Simone por causa de doença. Pois é, a cantora sertaneja Simária voltou a morar com a irmã dela, a Simone, depois de descobrir que tá com um quadro sério de depressão. A informação foi revelada hoje, sexta-feira, durante o Fofocalizando do SBT, tá? Segundo o programa, ela tava passando por momentos difíceis na vida e quando descobriu isso, a Simone convidou a irmã para passar um tempo na casa dela em Alphaville, na região de Barueri, ali em São Paulo, tá? A Simária e os filhos dela, Giovanna e o Powell, que são frutos do relacionamento com o Vicente, que ela ficou junto por 14 anos, ficaram na mansão por cerca de 2 semanas. Ainda segundo o programa, as irmãs estão mais próximas do que nunca. E isso vai de encontro com muito que se viu e se falou a respeito da Simária, né? Quando a dupla se separa, quando elas desfazem essa parceria musical, a gente vê que claramente a Simária fica muito mais abalada e não consegue retomar a carreira da mesma forma que a Simone fez. A Simone retoma a carreira de forma solo, obviamente, lança diversos hits que ficam nos primeiros lugares das plataformas digitais, né, faz milhões de views no YouTube com os clipes e continua fazendo shows e continuou com uma carreira solo extremamente, né, sólida, tanto quanto quando elas eram uma dupla. Já a Simária, ela não consegue emplacar, né, muito. E as atitudes dela, a forma dela se comportar, a forma dela se portar em entrevistas e falar a respeito disso, fez com que muitas pessoas debochassem dela, levassem por chacota e esse tipo de coisa. Ela deu uma afastada, ela deu uma sumida e muito já se especulava que isso iria sim prejudicar ela psicologicamente e foi o que de fato aconteceu. Que bom que o laço de irmãs é muito mais forte do que tudo isso e que elas podem juntas passar por esse momento difícil aí. A gente deseja forças pra Simária, tá? Pois muito que bem. Aí, minha gente, aí falando da Fazenda, a Fazenda tá vindo aí, né? E o pessoal tá achando que pode ser ou Raquel Brito, RB Assessoria, ou Mani Rego. Pois então, que história é essa, Ju Nogueira? Vou te contar. O lance é o seguinte, o Carelli compartilhou uma nova dica lá no Twitter. Se não tiver Twitter, ele vai falar onde? E aí ele disse o seguinte, outra dica de participante da Fazenda 16. Nascida e criada numa capital nordestina, essa futura peoa conheceu a fama há muito pouco tempo. Bom, rapidinho a internet começou a debater se é Raquel Brito, irmã do Davi, Raquel Brito Assessoria, que ganhou, né, fama no meio de todas as polêmicas envolvendo o irmão. E o outro nome que tem sido bastante levantado é o da Mani Rego, que é ex do Davi, né? E também tem milhões de seguidores nas redes sociais. A Mani já tinha dito que não iria, né? Então vamos ver qual é que é. Ela disse que não tem nada a ver, que não iria. Então vamos ver se isso vai se confirmar mesmo, né? Enfim. Eu queria Raquel Brito Assessoria. Com certeza eu queria. Você queria Raquel Brito Assessoria? Eu não só queria, como eu acho que a gente precisa. Tá? Eu acho que a gente precisa de Raquel Brito lá pra gente continuar sendo feliz. Pois muito que bem, olha só, mas tem um outro nome que foi confirmado por um portal, tá? De acordo com as informações lá do Central Reality, no Twitter, eles falaram que a Sula Miranda tá confirmada na Fazenda 16. A fonte do Central ainda disse que ela teria finalmente topado encarar o reality depois de ter recusado o convite em várias edições anteriores, tá? O próprio Carelli, no Aquecendo Feno que ele fez com o Lucas Selfie, ele chegou a dizer que nessa temporada ia ter uma pessoa que ele quis por muito tempo, que era um sonho antigo, e isso pode ser ela, tá? Ela inclusive iniciou a carreira como vocalista do grupo As Melindrosas, seguindo carreira solo depois na música sertaneja. Ela também é apresentadora, irmã da Gretchen e tia, né, do Tami Miranda. Apesar da informação, nada foi confirmado oficialmente ainda, né? Vale lembrar que a Record costuma anunciar os nomes oficialmente dos famosos na semana de estreia da temporada e há quem diga que esse ano os nomes serão divulgados somente no dia da estreia, dia 16. Eu gosto dos nomes divulgados só no dia da estreia, tá? Não vou mentir, não. Vamos ver como é que vai ser, tá? Pois muito que bem. Aí, falando ainda em reality show, o Davi desabafou, né, e se manifestou. Isso porque na última terça-feira ele participou do Link Podcast e falou sobre a trajetória dele no Big Brother, obviamente. E aí ele relembrou a polêmica com o Paulo Ricardo, lembra do abraço que deixou ele no vácuo e tal? Bom, como a gente sabe, o Paulo Ricardo foi alvo de muitas críticas quando não cumprimentou o Davi naquela festa, né? Na época, o pessoal lembrou que o Paulo Ricardo é amigo da Vanessa Camargo. Pra muitos, ele só ignorou
ignorou o Davi por conta da relação com a Vanessa. E aí ele disse o seguinte: sinceramente, aquilo que passou na internet e repercutiu, eu não percebi. Mas assim, eu fui aquele momento ali abraçar, né? Aí ele tá abraçando o Matheus, na hora e o Matheus tá ali do meu lado. Se eu não me engano, eu fui abraçar ele também. Poucas semanas depois, o assunto repercutiu negativamente. O Paulo Ricardo quebrou o silêncio, decidiu se manifestar e ele só comentou sobre o episódio quando o Davi venceu o prêmio na grande final, né? E aí ele chegou a dizer, o Paulo Ricardo: Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixou aquele abraço que sem querer acabei não dando, mas que certamente não faltarão oportunidades. Antes de terminar a entrevista lá no link, o Davi ainda disse que o racismo existe e lamentou, tá? Ele falou assim, ó: é como a gente falou no início, né? O racismo existe, então é feio. É feio mesmo ver essa cena, é triste, é de chorar. É assim, a gente se sente excluído, mas é vida que segue. Bola pra frente, não dá ibope pra essas mágoas. Foi o que o Davi falou e encerrou lá durante o link, tá? Bom, e pra fechar essa sexta-feira e você ir sextar, meu anjo, o lance é o seguinte, tá? Os amigos da Anitta, a Rafa Uckmann, Lucas Guedes e o Álvaro tomaram um puxão de orelha dela depois de concluírem mais um curso de idiomas fora do país. Isso aconteceu ontem, quinta-feira, tá? Eles estão em Londres e aproveitaram pra participar de um intercâmbio onde aprenderam inglês. Só que daí a Anitta disse que eles têm muita dificuldade de se comunicar. E aí ela falou o seguinte: piranha sim, mas piranha formada. Mais um pra conta com as melhores companhias. Já podemos ir pra próxima? Foi o que a Rafa Uckmann escreveu. Só que daí a Anitta debochou e disse assim, ó: as bichas fazem um curso de inglês por anos e ainda não estão conseguindo bater 5 minutos de prosa com os gringos que eu apresento. O Álvaro, que tava lá se divertindo e tal, ironizou a situação, né? E ainda resgatou um meme sobre a Anitta, que é chamada de Pedro Álvares Cabral. Por quê? Porque ela é a pioneira, que tudo é ela a primeira, né? Ele disse assim, ó: the first English teacher, ou seja, a primeira professora de inglês. Foi o que ele escreveu, debochando da Anitta. Ah, eles são tão legais, eles são tão galera, né? É isso. Bom, com essa notícia que mudou a sua vida, eu encerro a participação nessa sexta-feira. Mas, ó, amanhã eu tô de volta, tá? 8h30 da manhã tem vídeo e meio-dia tem live. Te espero! Até mais. Tchau, tchau.